E aí, para entender essas diferentes interpretações, a gente precisa entender a diferença dos Hegels, né? Então a gente vai olhar agora para o jovem Hegel. E o contexto do jovem Hegel, se vocês se lembrarem, né, é o contexto ali da filosofia kantiana, da filosofia transcendental no seu auge. Então, você vai ter, de um lado, a Revolução do Kant na filosofia, de outro lado, a Revolução Francesa na política, e o Hegel, jovem Hegel, nesse contexto, só que o jovem Hegel, teólogo, né, nesse contexto de ebulição total, e que ele tem que ver como é que ele vai se colocar nesse cenário revolucionário, tanto do ponto de vista filosófico quanto político. E essas duas revoluções, inclusive, né, costuma-se dizer que enquanto a França fez a revolução política, né, a revolução na prática, a Alemanha fez a sua revolução no espírito, né, a sua revolução na filosofia e na arte, que é justamente ali o surgimento do romantismo e do idealismo alemão, ao qual o Hegel será o grande representante. Não é por acaso que a maioria dos filósofos desse período, apesar das acusações de uns e outros aí, né, Rodrigo, do período, eles são teístas. E quando não, são também teólogos, então são representantes de teologias de certos movimentos religiosos aí, como os protestantes e os reformados, que é o caso aqui do Hegel, do Schelling, Schleiermacher, coisa e tal. Tendo em vista isso, então qual é o intuito de Hegel? O intuito de Hegel é, de certa forma, né, seguir esse espírito kantiano e modernizar a religião, ou seja, olhar para a religião pelos olhos da razão. Mais diferente de Kant, ele não vai sacrificar nesse altar a fantasia, o sentimento e a sensibilidade. Ele vai levar essas coisas em consideração na forma como a religião vai ser pautada pela razão. E é também, talvez por isso, né, que tenha tanta confusão na interpretação de Hegel, né? Porque por um lado parece que ele está defendendo o ponto de Kant, que é uma racionalização da religião, mas por outro parece que ele está dando uma alfinetada no Kant, falando, olha, a religião não é só essa capa de moralidade racional, ela é muito mais do que isso. Então, essa dinâmica ela vai se dar justamente por causa dessa posição crítica que ele vai ter diante de Kant. A religião, então, ela não é nem irracional, como alguns pensam e defendem, e nem mesmo uma religião puramente racional no sentido de desprovida de sensibilidade, fantasia e sentimento, como o Pedro colocou. Então, para entender isso, a gente precisa dar uma olhadinha nessa formação do Hegel, nesse jovem Hegel. Quem é esse jovem Hegel? Qual foi sua formação e como que ele inicia a sua carreira teológica e filosófica?